Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós vamos estudar uma palavra da coleção, quer dizer, vamos dar continuidade aos nossos estudos da coleção Fonte Viva do Emmanuel, né? E a palavra que nós vamos estudar hoje, que está no livro Fonte Viva, que vocês já conhecem, encontra-se no capítulo 34, intitulado Guardemos o Cuidado, tá? Que está em Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 15. E o versículo diz o seguinte: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Bom, Emmanuel está nos dizendo aqui que nada é puro, quer dizer, que as pessoas contaminadas pela própria peculiaridade da humanidade, peculiaridades da humanidade, né? E pela infidelidade a Deus, né? Por não procurar a luz, não procurar se iluminar, não procurar a perfeição, o caminho da perfeição, através de estudos, assim como nós estamos fazendo, do culto do Evangelho do Lar. Essas pessoas infiéis a Deus, que não se importam com eles, levam uma vida que julgam práticas, entendeu? Levando em consideração o comportamento e as atitudes da humanidade. Da humanidade, em sua maioria, infiel, infelizmente. Então ele diz: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Quer dizer, para eles nada mais é puro. Não existe pureza em nenhuma atitude que eles observam. Porque eles estão contaminados, ou seja, os seus conceitos a respeito das coisas estão contaminados pelos erros da humanidade. Então vamos à leitura da mensagem e a sua interpretação, né? Então Emmanuel começa assim: olha, o homem enxerga sempre através da visão interior.
Isso quer nos dizer, Emmanuel está querendo nos dizer com isso, que a nossa visão das coisas que ocorrem externamente a nós são sempre interpretadas através da nossa visão interior, através dos conceitos que nós temos interiormente. Através das concepções que nós temos interiormente a respeito do nosso próprio, do nosso próximo e até mesmo da vida. Correto? E ele continua: com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Quer dizer, é o que eu acabei de dizer. As cores que ele menciona nesse parágrafo, são as diversas concepções que eles têm, que eles possuem das coisas externas. E com essas cores, quer dizer, com essas concepções interiores, é que eles julgam os aspectos de fora, as coisas externas, que muitas vezes não tem nada a ver com o que eles estão imaginando, de acordo com a luz interior deles, que eles ainda não buscaram, que eles estão se detendo apenas em vencer, mas ter uma vitória, vencer a vida, mas ter uma vitória transitória. Porque não é uma vitória real, é uma vitória enganosa. Entendeu? Baseada nas matizes de cores, né? Nas concepções das coisas que eles têm em seus interiores. Certo? E Emmanuel continua: pelo que se sente, examina os sentimentos alheios. Olha, mais uma vez, ele está deixando bem claro, né, que eles julgam, né, a ação e os sentimentos alheios segundo as concepções interiores deles. Como ele diz aqui, pelo que sentem interiormente. Certo? E ele continua, olha só. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares.
Falar alguma coisa aqui para vocês é dizer tudo que eu já falei. A única coisa que eu preciso esclarecer aqui, quando ele diz, na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares, é que peculiares são as coisas que lhes são comuns. Resta apenas esclarecer que as ações peculiares são os meios e fins que eles encontram ou supõem encontrar, né, para a explicação dos sentimentos alheios, das atitudes alheias, etc. E ele continua. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Então ele está ressaltando o imperativo de que devemos nos vigiar para que a nossa consciência, da mesma forma que a deles, dos contaminados infiéis, não se contaminem pelo mal, não se deixem levar pelo mal. Correto? Então, daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Como é a consciência dos contaminados e infiéis. Continuando. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Novamente, ele vem afirmando que quando a sombra vagueia em nossa mente, quer dizer, quando essa falta de clareza, quando essa escuridão vagueia nossa mente, nós não conseguimos vislumbrar nada de bom em nossos semelhantes, senão sombras em toda parte, ou seja, o mal em toda parte. Quando, na verdade, muitas vezes, esse mal não é real. É apenas resultante da visão interior deles, da concepção interior dos contaminados e infiéis, que não procuram a luz divina, que não estudam o Evangelho, para encher a sua consciência de luz divina, de clareza na interpretação das coisas, na visão das coisas. Certo? E Emmanuel continua.
junto das manifestações. Aí ele vem fazer o seguinte, ele vem fazendo o seguinte. Ele vai agora mencionar uma série de coisas que acontecem com essas mentes contaminadas e infiéis. Ele diz assim, ó: junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Quer dizer, eles imaginam alucinações carnais que não tem nada a ver, trata-se de uma manifestação do amor mais puro. E eles já interpretam aquilo como alucinações carnais. Desejos carnais, primitivos, dos mundos primitivos e dos mundos de provas e expiações, que é o nosso. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ora, se o cara é um cara que se ama, preza pela sua aparência, entendeu? Gosta de se trajar bem, porque, inclusive, agindo dessa forma, bem trajado, com louvável apuro, né? A pessoa tem muito mais recepção junto aos demais, né? Ele mantendo a sua aparência saudável. Mas essas mentes contaminadas, elas pensam logo que não é nada disso, não é porque o cara se ama e cuida dele, da aparência dele, procura estar sempre em conformidade com o bom senso, as boas coisas. Não. Eles pensam logo que o cara é vaidoso. Porque isso é o que eles são. Entendeu? Porque esse é o meio, esse se trajar adequadamente, né, com apuro, é um meio que eles encontram para vencer na vida, tá? Com essa vaidade. Para eles é vaidade. Mas para os puros, não. Isso é uma concepção deles. É uma sombra, é uma escuridão na mente deles. E o Emmanuel continua. Ante o amigo chamado à carreira pública,
mentalizamos a tirania política. Tá certo que na política do mundo existe interesses secundários, né? De enriquecimento, de levar vantagens nos negócios, ganhar suas propinas, ter poder, influência. É lógico que isso existe. Isso existe, sim. Mas as mentes contaminadas não concebem que isso possa ser possível. Quer dizer, não concordam que seja possível a pureza do interesse político, tá? Eles imaginam logo no que eu acabei de falar, em que eles entram na política para obter essas vantagens, né? A tirania política. Continuando. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Emmanuel está querendo nos dizer aqui que se um ser sabe aproveitar as suas oportunidades de economizar para ter uma reserva, para se garantir, para garantir a sua vida diante de eventos inesperados, e ele sabe fazer isso, ele se aperta um pouquinho, porque inclusive existe uma medida, né, que muitas pessoas se adotam, é de sempre guardar 20% do seu salário, poupar 20% do seu salário e viver do resto, para forçar uma reserva de segurança para acontecimentos inesperados em nossas vidas. Mas, para os contaminados e infiéis, eles traçam logo longas reflexões a respeito disso, interpretando como apropriações indébitas. Eles imaginam logo e atribuem à economia esforçada que o cara fez para suprir suas eventuais necessidades, né? Eles julgam logo como apropriações indébitas. Quer dizer, esse cara, ele está com dinheiro porque ele está em alguma mutreta aí. Esse dinheiro não é lícito. Ele está se apropriando indebitamente de alguma coisa. Quer dizer, eles nunca conseguem
ver a realidade das coisas. Eles sempre veem as coisas distorcidas devido à sua contaminação, à sua falta de luz interior, à sua falta de busca pela luz divina. Entendeu? E Emmanuel continua. Isso é interessante. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, regamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Mas não é assim. Por exemplo, eu tenho um exemplo até pessoal, né? Eu estava com os parentes, e me ligaram. Era da Imóvel Web. É um portal imobiliário onde eu anuncio imóveis para vender. Porque eu estou aposentado, mas não parei de trabalhar. E como aqui em Cabo Frio há muita procura de imóveis, né? É a região dos lagos mais procurada, é a região do Sudeste praticamente mais procurada para a compra de imóveis. Então o mercado aqui, ele é muito bom. Entendeu? Então eu recebi um telefonema em que a empresa fez um negócio comigo e estava querendo mudar o jogo, mudar os critérios e os valores combinados e negociados e contratados no meio do jogo. Entendeu? Aí eu peguei, fiz isso aqui, que ele diz, ó, quando ouvimos um amigo na defesa justa, eu estava numa defesa justa, eles não podem fazer isso, cara. Eles fizeram um negócio comigo, eles têm que cumprir até o final. Entendeu? Porque comigo eles não vão se criar, eles não se criam. Eu não dou mole, eu entro na justiça. Eu já tive golpes aí da pandemia, seríssimos, entrei na justiça e estou ganhando todos eles, cara. Eu não dou mole, não. E eu reajo com energia, sim, senhor, tá? Mas não sou um intratável. Não sou um intratável como o meu parente tentou insinuar isso. Tentou não, insinuou, né? Só que ele é meio covarde. Ele insinua as coisas e depois corre. Entendeu? Porque ele falou o seguinte, ele disse assim, Paulo, você está precisando melhorar esses seus relacionamentos aí, hein? Olha só o erro dele. Primeiro lugar, ele está me considerando, ele está me julgando intratável,
nos meus relacionamentos, sem nem saber do que se trata, do que está acontecendo, de que estavam querendo me roubar, mudar os valores contratados no meio do caminho, no meio do jogo. Ele não procurou saber, entendeu? O que estava por trás da minha reação enérgica com a Imóvel Web. Ele não tentou saber disso. Ele simplesmente me julgou. Ele simplesmente me julgou. Agora, isso tem motivos que nós vamos ver mais adiante. Nós vamos ver mais adiante. E a coisa vai ficar mais esclarecida, tá? Então, vê se tem cabimento o cara me julgar dessa forma sem nem saber do que está acontecendo. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Esse cara é intratável, ele não sabe lidar com as coisas direito, ele grita com todo mundo, trata todo mundo mal. Quer dizer, sai julgando descabidamente, sem a menor razão para julgar. Aí eu virei para ele e disse: não, rapaz, é que só tem, desculpa da palavra, mas foi a palavra que eu usei, porque eu estava nervoso, eu estava sendo roubado, entendeu? Então eu usei a seguinte palavra: não, rapaz, é que só tem filha da P. Só tem filha da P na parada, cara. E comigo eles não vão se criar. Aí o covarde que me julgou dessa forma, intratável, na mesma hora disse: tem razão, só tem filha da P mesmo, só tem filha da P mesmo. Porque eu já estava pé da vida, né? E para eu me aborrecer com ele não ia faltar nada. Mas como eu falei para vocês, ele é um covarde. Aí ele pegou, aceitou de que só tem FP mesmo, entendeu? Mas logo depois saiu de perto e foi assistir televisão. Entendeu? Porque comigo ele não se mete, não. Comigo ele não se mete, não, porque ele é um covarde. Eu tenho várias... Eu tenho vários casos em que ele mostrou covardia. Ou então quis me jogar contra os outros. Entendeu? Esse cara não tá com nada. Esse cara que eu tô falando para vocês. Vocês me desculpem, cara, mas é que é aquele negócio. Eu tô lutando por uma defesa justa. Entendeu? Eu tô lutando por uma defesa justa. Por isso eu tô assim falando dele. Entendeu? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir, porque eu não gosto nem de falar nesse assunto, entendeu? Porque isso já me causou um problema muito sério.
inclusive com esses meus parentes. Muito bem. Aí Emmanuel continua. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Quer dizer, quando dentro de nós só possuímos sombras, trevas e, portanto, vivemos na escuridão, todas as interpretações dos nossos pensamentos são deploráveis. São deploráveis. Como ele diz, quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, quer dizer, a escuridão total no nosso interior, não existe luz divina em nós, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Quer dizer, deploráveis interpretações nos atingem os pensamentos a respeito das coisas, dos acontecimentos, das manifestações externas a gente. E ele diz, olha, virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Virtudes para os contaminados, que ele está querendo dizer é isso. Olha, virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Quer dizer, virtudes para os contaminados e infiéis, né? Com essas concepções deploráveis, né? Que a escuridão do seu interior lhe proporciona, virtudes jamais são vistas. Imagina, se eles só veem o mal em tudo, se eles interpretam tudo erroneamente, correto? Eles jamais também verão virtudes nos outros, nos seus próximos. Jamais. Interpretarão erroneamente, novamente. Continuarão repetindo enquanto não houver luz no seu interior, enquanto eles não buscarem a luz divina, tá? Eles jamais verão virtudes no seu próximo. O seu próximo pode estar repleto de virtudes do seu lado e ele não enxerga. Ele interpreta tudo errado. Tudo contrário. Não é mole, minha gente. Como diz o título, guardemos o cuidado, e muito cuidado, porque devido a isso nós podemos ser muito prejudicados. Por isso ele nos dá um conselho aqui no final, que vocês vão ver, que é a melhor solução no caso.
Tá? Ele diz também, nós estamos falando que as virtudes, eles jamais verão, né? Jamais. Agora, os males, Emmanuel diz, os males, contudo, sobram sempre. Pô, não precisa falar nada, não precisa falar mais nada. Os males é só o que eles conseguem ver e conceber, porque eles estão contaminados e são infiéis. Entendeu? Como pode ver virtudes? Não, só sobra o mal. Só sobra o mal em suas visões, em suas interpretações, em seus julgamentos. Entenderam? E Emmanuel continua. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Por exemplo, os mais largos gestos de bênção. Se você está querendo abençoar o teu próximo, o teu amigo, clareando as ideias dele, ou até mesmo lhe dando algo que ele esteja tendo necessidade naquela ocasião, são interpretadas por esses infiéis contaminados são interpretadas com lastimáveis concepções interiores, através de lastimáveis concepções interiores. Então ele diz, os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações por esses contaminados infiéis, que habitam nas trevas, na escuridão, e não conseguem enxergar nada com clareza e exatidão. Aí Emmanuel nos diz, guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela... Aí agora vem os motivos, né? Que muitas vezes os levam os contaminados e infiéis a agirem assim. Como ele diz aqui, ó, guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Então ele diz que devemos guardar o maior cuidado com esses seres contaminados, porque pela inveja, pelo ciúme ou pela suspeita descabida, sem razão de ser, apenas resultante das suas concepções interiores, das suas
das suas cores interiores, né, das suas matizes de cores interiores com que eles interpretam o exterior, pode nos causar muito mal. Pode nos causar muito mal. Podemos até, olha, pela suspeita, podemos até ser considerados ou julgados como ladrões. Entendeu? Assassinos e uma série de outros crimes, né? Interpretado pela escuridão da mente desses infiéis. E diz também para tomarmos cuidado com a maledicência, porque esses contaminados e infiéis, eles falam das pessoas por trás sem darem a oportunidade de elas se defenderem. Eles a julgam pelas costas sem lhes darem oportunidade de se defenderem. Isso é o que se chama maledicência. É falar de uma pessoa pelas costas, sem lhe dar oportunidade de defesa. E isso também é muito perigoso para nós, que vamos ser julgados indevidamente, né? E não vamos nem ter a oportunidade de nos defender, porque foi falado por trás, em segredo, nós não estamos nem sabendo. Não é mesmo? E Emmanuel continua. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho e o caminheiro, quer dizer, o peregrino, né? Segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho e o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, Emmanuel nos recomenda, como remédio eficaz, o bendito silêncio. O bendito silêncio diante de tudo isso. E eu na minha, talvez, pobreza de espírito, que Deus me perdoe, mas eu acho que o melhor é se afastar completamente desses seres contaminados e infiéis.
Eu acho que esse é o melhor remédio. Porque você não vai estar sofrendo a maledicência deles, as acusações indébitas deles, né? E tudo aquilo que os leva a interpretar-nos mal. Então, nesse caso, adotaria o silêncio, mas o silêncio definitivo, de afastamento completo desses seres que habitam na escuridão, nas trevas, e que, por causa disso, não enxergam nada com clareza nem exatidão. Gente, e o nosso estudo acaba aqui. Eu acho que o versículo ficou bem claro, né? Quando ele diz: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Eu acho que eu já esclareci para vocês o que significa isso, né? Então, atingimos o nosso objetivo. Espero que todos tirem o melhor proveito possível no entendimento dessa palavra. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E um abraço bem forte para todos vocês, meus amigos.